Boa tarde a todos os que têm estado a ouvir, como eu dizia de manhã, aos ouvintes. Tenho-me aqui outra vez em terceira edição, isto não há mal que não traga fartura, portanto estou aqui agora para apresentar um elemento fundamental no nosso evento, o Deus Vult, que é o trabalho que está a ser desenvolvido não só a nível de docentes, da parte académica propriamente dita, da investigação, mas também os trabalhos de estágio que estão a decorrer, neste caso muito especificamente em protocolo com a instituição Fonte de Solidariedade, Fonte Arcada, Mariana Lopes, acertei. Mariana, que é aluna do terceiro ano do curso de Gestão de Património, está na sua reta final da concretização desta primeira parte do seu percurso académico. Esperemos que depois tenha uma coisa chamada mestrado a apelar e a chamá-la incessantemente para ela prosseguir os seus estudos e até, eventualmente, até prosseguir dentro destas áreas que achou por bem desenvolver e penso com resultados que serão positivos até no que é o seu local, que a Mariana é de Penafiel, e penso que é mesmo de Fonte Arcada, se não é? É de perto. É de perto. É de perto. Por isso, Mariana, uma das coisas que eu vou pedir é que partilhe connosco a sua experiência deste estágio, que é uma das figuras fundamentais da conclusão do curso de Gestão de Património, é o estágio, em todas as suas formas e projetos, que nos partilhe a experiência, sobretudo porquê? Porque entrou por uma área muito interessante, que nunca se esgota, e até entrou por uma forma convencional, porque agora com a pandemia toda a gente foi para o virtual, e desta vez a Mariana entrou para o convencional, embora tenha aqui uma parte virtual, que depois utilizando um recurso que está mais generalizado, que é o QR Coding, que vamos pedir depois a todos os interessados, quem quiser, ela faz uma demonstração, que foi uma roteirização, uma série de propostas de roteirização, até já com alguma tendência à inclusividade, embora ainda não desenvolvido, que tem a ver com, por exemplo, o nome Fonte Arcada, tem a ver com a interseção que a Fonte Arcada tem com outras rotas já estabelecidas no terreno, que é o caso da Rota do Românico. Portanto, aqui a interseção de várias propostas. Devo dizer que a nível de design, eu pessoalmente gosto muito do produto, é bastante atrativo. Estou já a vender, Mariana, estou já a vender Obrigada. O produto. Não, mas é. Eu não o diria se não fosse verdade. E agora, para não monopolizar, como é o meu costume, vou passar a palavra à Mariana e vamos conversando um bocado e partilhando de facto esta sua experiência, primeiro como penafidelense, fontarquiense quase, não sei se é assim que se dirá, o que é que lhe disse este trabalho e os desafios que lhe colocou e o que é que de facto lhe traz, quais são as mais-valias pessoais. Eu aqui não penso, e peço desculpa ainda não lhe passar a palavra, mais que um estágio que é importante para concluir um ciclo académico, sim senhor, mas deve ser algo que nos preencha no fim, que nos encha de brio e que fizemos um bom trabalho, independentemente do que os outros pensam. Pronto, isto após esta pequena provocação, passo a palavra à Mariana, que nos vai fazer brilhar com a sua presença e tenho a falar um bocadinho mais alto, que eu não sei se está com o som um pouquinho baixo. Professor, consegue ouvir bem? Eu consigo, penso, vou suceder sou eu. Pode falar, Mariana. Pronto, desde já quero agradecer o convite para estar aqui presente e fazer um workshop de roteirização cultural e também quero parabenizar toda a organização pela criação deste ciclo webinar sobre os Templários
e, portanto, gostaria de dizer que a minha última parte do estágio foi uma roteirização sobre 4 roteiros. Os objetivos destes roteiros é o interesse e o desenvolvimento do património material e imaterial na área do turismo e da roteirização da região em territórios em redor. Vou passar agora a fazer uma partilha de tela. Queria pedir, por favor, se estão a ver, tenho o Santuário de São Bento. Pronto, primeiramente vou fazer uma abordagem sobre a cidade de Penafiel. Acho que é importante conhecermos a cidade de Penafidelense e ter uma perspectiva para conhecermos os nossos roteiros. Portanto, Penafiel é uma cidade situada no coração da região do Douro Litoral, no distrito do Porto, na NUT 3, ou seja, uma sub-região do Tâmega e Sousa, no norte de Portugal. É uma cidade com um espírito inovador que traz aos seus visitantes e habitantes a oportunidade de encontrar cultura e variedade fora dos grandes centros urbanos, como o Porto, mas neste caso dentro da área metropolitana do Porto. Penafiel é envolvido por uma belíssima paisagem, em que apresenta uma vasta paisagem de lugares rurais e quintas de produção vinícola. O centro urbano revela um tecido comercial, concorrencial e diversificado. Para além disso, apresenta condições excepcionais para o turismo cultural e de lazer, através da descoberta dos seus monumentos, na envolvência rústica, das suas aldeias preservadas em paisagens plurifacetadas e na riqueza das suas próprias gentes. Para além disso, Penafiel também é conhecido pelo seu centro histórico, pelos seus monumentos religiosos e não só pelo seu património arqueológico e paisagens naturais, culturais e ambientais que remetem para as histórias de outros tempos. Portanto, é um concelho que começa a ter uma forte vocação e apelos turísticos, precisamente pela sua autenticidade. De Penafiel, passemos agora com uma parte de destaques nas suas freguesias. Portanto, o primeiro destaque que quero falar é sobre o facto de Penafiel estar inserido na Rota do Românico, apresentando 6 pontos que estão em Cabeça Santa, na freguesia Cabeça Santa, Éja, Coelho, Abragão, Passo Sousa. Temos aqui o exemplo do Mosteiro Passo Sousa. Para além disso, no centro histórico e comercial da cidade de Penafiel, localiza-se um Museu Municipal de Penafiel, que foi considerado em 2010 o melhor museu português, pelas suas soluções positivas a nível da museologia, museografia e expografia. Perto de Penafiel também temos um dos mais bonitos e bem conservados jardins de Portugal, a Quinta da Abeleda, que também é sobejanamente conhecida pela sua produção vinícola, o que torna um dos principais pilares da confraria do vinho verde. Passando agora mais para a zona do centro, temos a freguesia do Luzim, pois Penafiel é um concelho que se destaca pelos seus monumentos megalíticos, possuindo vários vestígios da época pré-histórica, tendo então como exemplo o menir da freguesia do Luzim. Depois, nas freguesias de Aldrões, destaca-se um dos maiores castros do noroeste peninsular, ou seja, o castro de Monte Mozinho, um povoado castrejo e romanizado já no século I d.C., com uma ampla cronologia de ocupação, que chega mesmo a atingir o século V da nossa era. Indo mais para a zona sul, temos nas Termas de São Vicente, que é a segunda maior freguesia de Penafiel, gostaria de realçar, que destaca-se um balneário romano onde se pode aproveitar as águas que brotavam junto à Ribeira da Camba. Atualmente foi construído um complexo termal que é ocupado por um hotel e oferece o acesso direto ao balneário termal e ao spa. Depois temos na freguesia de Lagares, que é a freguesia de vizinho de Fonte Arcada, onde se encontra a envolvência rústica da aldeia preservada de Quintandona, em que é uma aldeia típica, muito bem preservada, cujas construções utilizam o xisto, o granizo e a lousa, enquadrada num local com uma enorme beleza natural. Agora mesmo na zona sul do concelho, podemos apreciar a magnífica paisagem junto à marginal do rio, ou seja, nas freguesias Sobolido e Rio Mau, podendo apreciar a beleza dos montes, vales e serras, a parte da beleza única caudal no Rio Douro. Passemos agora à apresentação dos roteiros. Eu desenvolvi 4 roteiros. O primeiro roteiro tem a ver com o cultural e artístico, onde incluímos os museus e núcleos, os monumentos nacionais, monumentos de interesse público e conjuntos de interesse público, isto é, de acordo com as classificações vigentes na legislação relativa ao património cultural. Depois temos o roteiro paisagístico natural, em que inclui locais para visitar, jardins, miradouros, o património natural, fauna e flora e percursos pedestres.
Depois temos o roteiro da ruralidade e tradições, em que estão os locais tradicionais, locais centrais como as praças e os centros históricos. Temos também o património imaterial, onde apresentamos as festas, tradições e feiras, e também temos a gastronomia e a enologia, como os restaurantes típicos e vinho verdes. E agora, no final, um roteiro diferente, porque este roteiro já abrange as 3 freguesias de Fonte Arcada do Norte, ou seja, aqui neste roteiro pretendemos fazer um percurso entre essas 3 freguesias, começando mais a norte na freguesia de Póvoa de Lanhoso, Fonte Arcada, passando pelo Fonte Arcada Penafiel, indo por Fonte Arcada Sernancelho e depois chegamos outra vez a Penafiel. Portanto, vou explicar um pouco melhor sobre o roteiro cultural e artístico. Como referi, neste roteiro apresenta-se então os museus, os núcleos e os monumentos. É neste roteiro que podemos então identificar os monumentos da Rota do Românico, ou seja, a Igreja de Salvador de Cabeça Santa, a Igreja de São Engenhos de Boelho, a Igreja de São Pedro de Abregão, o Memorial da Ermida e o Mosteiro Salvador de Paços de Sousa. Para além destes monumentos, também temos aqueles que vêm dos tempos pré-históricos até aos nossos dias e que foram deixados por várias culturas e civilizações por aqui se estabelecerem e também deixaram as suas marcas, ou seja, que é as gravuras rupestres e o Menino Luzinho. E depois, por fim, temos os museus, e salientando que é neste roteiro que as pessoas têm a oportunidade de conhecer o Museu Municipal de Penafiel. Passo agora à estrutura do meu roteiro. Isto é um guia desdobrável, onde temos aqui a capa, que apresenta um roteiro cultural e artístico. Temos também os restaurantes e os alojamentos, para quem quiser usufruir disto. Temos um mapa em que apresenta todos os pontos que eu coloquei. Temos o QR Code, mas mais à frente irei explicar melhor o formato deste roteiro. Aqui situa-se a parte de trás do roteiro, em que tem cada ponto que eu selecionei, com a sua morada, com o seu e-mail, horário independentemente do lugar. Temos também conselhos e boas práticas, ou seja, para realizar um roteiro é importante que, as pessoas tenham maneiras, respeitem o espaço ambiente, principalmente. Depois temos também um texto sobre a associação, porque devemos também divulgar quem faz parte da organização destes roteiros, e temos as informações. Passando agora para o roteiro paisagístico e natural. Portanto, como referi, Penafiel é um concelho de montes, vales e rios, que pode ser fruído a partir de vários pontos e lugares. Portanto, é neste roteiro que temos a oportunidade de conhecer o Castro Monte Mozinho, que pode ser visitado e é considerado então um dos maiores castros do Noroeste Peninsulano, ou seja, é muito bom para Penafiel. Também é de evidenciar o património natural rural e vernacular, como as aldeias preservadas de Quintandona e de Cabroelo. Para além disso, também temos neste roteiro a oportunidade de conhecer o balneário termal das Termas São Vicente, que foi construído pelos romanos no reinado de Constantino o Grande, ou seja, um aspecto mesmo muito importante e bom. E a poucos quilómetros das Termas São Vicente encontra-se outro parque termal, que é na zona sul, que é o balneário termal da Eja, que com grande procura é as Termas da Torre, ponto 9, que tem uma procura devido às suas águas minerais termais e também grandes paisagens envolventes. Neste roteiro também estão presentes os Jardins dos Namorados, o Jardim do Calvário Ega Muniz, o Jardim do Sameiro e o Jardim da Quinta da Aveleda. Gostaria de salientar aqui o Jardim do Sameiro, porque este jardim é um dos pontos de referência da cidade de Penafiel, ou seja, situa-se ao lado do Santuário da Nossa Senhora da Piedade, mais conhecido por Santuário de Sameiro, e portanto quem visita Penafiel conhece o Santuário de Sameiro, e gostaria também de referenciar que quem dê a novela Amor, Amor da SIC, o Santuário de Sameiro é sempre o ponto de referência da novela. Também temos a parte do património natural, dos miradouros, que se encontram mais na zona sul de Penafiel, e quem quiser ter a oportunidade de ver uma vista panorâmica sobre o rio, ou uma vista privilegiada sobre toda a região, pode passar por estes miradouros. Vou realçar aqui o Mirador da Boneca, que recentemente foi construído um baloiço e também um ponto de miradouro, e também está a ser bastante usufruído pelos visitantes e turistas, e pronto, isto é bom porque atrai muita gente de outras regiões a conhecer Penafiel. E depois, quem gostar mais de caminhar, de desporto, nós também mostramos os percursos pedestres que existem em Penafiel, que é o caso do Caminho da Cidade Morta e toda a zona do Castro Monte Mozinho.
Temos também os trilhos circundantes ao Museu da Broa na freguesia de Capela, os trilhos das aldeias preservadas Cabroelo e Quintandona e os trilhos da Serra da Boneca. Aqui gostaria de salientar que estes trilhos têm sempre um parque de estacionamento ao lado, portanto, quem tiver a oportunidade pode aproveitar que tem sempre onde estacionar, e também costuma ter sempre um parque de merendas para quem quiser fazer um piquenique, merendar, conforme a sua vontade. Aqui está a estrutura, é a mesma que a do cultural e artístico, só que mudamos a cor verde por ser uma cor predominante, digamos, do paisagístico. Temos os lugares, também temos os restaurantes e os alojamentos, e também apresentamos os percursos pedestres. O QR Code também, para quem quiser conhecer mais sobre este roteiro, mas mais à frente também irei explicar. Aqui temos a parte de trás, em que apresenta cada local, uma pequena frase, a morada, e depois gostaria de salientar aqui estes pontos, em que é os parques de merendas para quem quiser fazer os piqueniques. Portanto, este é o formato do guia de Gebrama. Passando agora para o roteiro da ruralidade e tradições. Portanto, neste roteiro é de evidenciar os núcleos, as arquiteturas e as paisagens rurais existentes em vários lugares e aldeias do concelho, como o núcleo rural da aldeia da Quintandona, a arquitetura rural da Quinta da Abeleda, a paisagem rural do Museu da Broa, o núcleo rural de Cabroelo e o núcleo rural da Museu de Fria. Depois temos os locais centrais, em que a Praça da Secretaria, a Praça do Município e a Praça da República estão patentes mesmo na cidade de Penafiel. E depois também temos o Centro Histórico, que é mesmo muito giro e aconselho a visitar, Penafiel. E temos o Centro Histórico dos Rios também, que é muito interessante. Neste roteiro nós salientamos a gastronomia penafidelense, portanto ela pode ser apreciada em todas as épocas do ano, em qualquer um dos restaurantes que se estendem pelo concelho. Nós também aqui no nosso roteiro colocamos todos os restaurantes que apresentam os pratos típicos de Penafiel, portanto realço o cabrito ou anho assado com arroz de forno, que é um dos pratos mais tradicionais do concelho, que se come durante todo o ano, e também era um prato que demonstrava a abundância do lar. A lampreia também pode ser apreciada no famoso arroz de lampreia, à moda dentro dos rios, ou servida como lampreia à borboleza, e faz de Penafiel um dos locais onde melhor se pode apreciar esta iguaria deste ciclóstomo. O arroz de cabidela, o bacalhau com broa também são outros pratos que enriquecem a gastronomia penafidelense, e também apresento aqui outros, que tudo isto lá está acompanhado com um bom vinho verde, branco ou tinto. Na doçaria, o destaque vai para as tortas de São Martinho, mas Penafiel também tem outros doces bastante bons, como o caso dos bolinhos do amor, o pão de ló, a sopa seca e entre outros. Também temos neste roteiro todo o património imaterial, ou seja, as principais festas, tradições, feiras e romarias de Penafiel. Saliento na primavera as festas pascais, como é o caso das indulências da Quinta-feira Santa, em Outros Rios, na Eja, a Paixão do Senhor, que ocorre no dia de Sexta-feira Santa na cidade de Penafiel, e na segunda-feira de Páscoa a Romaria da Senhora de Saúde em Bostelo. No final da primavera chegam as festas do Corpo de Deus, que são únicas no país e no mundo por preservarem a matriz sacra e profana da sua precisão. Por acaso é uma festa que atrai mesmo muita gente por apresentar isto de matriz sacra e profana. Depois, em agosto, evidencio a Feira Agrícola da Agribal. Esta feira atrai muitos visitantes porque ela oferece um produto a todo o tipo de público-alvo, ou seja, todo o tipo de faixa etária, e, portanto, atrai mesmo muita gente, e é um festival em Penafiel que eu aconselho mesmo a conhecerem. Tem mesmo todo o tipo de variedade de festas, de agrícolas, muita coisa mesmo. E depois, com a chegada do outono, temos a Feira de São Martinho, também realço essa feira, que ocorre entre os dias 10 e 20 de novembro, sendo que no dia 11 de novembro é feriado em Penafiel. E também temos as feiras regulares, que ocorrem todos os meses entre o dia 10 e 20 de cada mês, e entre outras festividades que estarão apresentadas no roteiro. Portanto, aqui estará a parte do roteiro, em que tem todos os seus pontos. Escolhi a cor amarela, assim laranja, por identificar mais a ruralidade. Tem também o QR Code. Os restaurantes e alojamentos. Os restaurantes são todos de gastronomia típica e os alojamentos são todos de turismo rural, agroturismo e enoturismo. E aqui estará a parte de trás com todos os pontos. E temos também a gastronomia Penafiel, aquela que eu expliquei, a património imaterial, e também aqui apresento o artesanato característico de Penafiel. Este artesanato pode ser, o Museu Municipal de Penafiel costuma tem uma exposição sobre o artesanato para quem quiser conhecer melhor. Passando agora ao último roteiro, que é o roteiro entre Douro e Minho e Beira Alta.
Portanto, este roteiro, o nosso foco foi criar uma ligação entre as 3 fontes arcadas, ou seja, um percurso pela Estrada Nacional. Comecemos então o percurso na Fonte Arcada Póvoa de Lanhoso no ponto A, passamos por Faf, por Guimarães e vamos ter ao ponto D, que é em Penafiel, Castelo do Paiva, Sinfães, Lamego e chegamos à Fonte Arcada de Sernancelho. Chegamos à Fonte Arcada de Sernancelho, depois vamos por São João da Pesqueira, Peso da Régua, Vila Real, Amarante e chegamos a Penafiel. Neste roteiro, claro, o nosso objetivo então era fazer mesmo o percurso entre as 3 fontes arcadas e quem quisesse pode parar por cada distrito, por cada concelho e neste caso nós selecionámos 1 a 2 pontos por cada lugar, por cada distrito. Vou salientar em Póvoa de Lanhoso que realçámos a Igreja Românica de Fonte Arcada. Em Penafiel, que é o ponto 5, realçámos também a Igreja de Fonte Arcada de Penafiel e em Sernancelho realçámos a Igreja Matriz de Fonte Arcada. Aqui temos então a estrutura do roteiro, este aqui já é um bocadinho diferente dos outros. Aqui no ponto azul temos uma característica das 3 fontes arcadas, a Póvoa de Lanhoso, Penafiel e Sernancelho, para quem quiser conhecer um pouco melhor e o porquê do nome delas, tem mais a ver com ser por causa das fontes. E depois temos aqui 3 mapas, aqui em cima, cada um de Fonte Arcada de Póvoa de Lanhoso, o 2 de Penafiel, ou seja, aqui o 2, e o 3 de Sernancelho, para quem quiser ter uma perspectiva de como é organizado esse concelho e onde está situada a freguesia. Depois temos o mapa da parte do norte, em que eu realço os lugares que estão assinalados com as letras, e depois aqui também podemos ver a imagem que eu mostrei anteriormente, e depois temos os pontos em que se as pessoas quiserem parar para conhecerem igrejas ou museus. Passemos agora à parte de trás, também aqui seleciono os pontos com as moradas, horários, etc. Aqui também temos os postos de turismo de alguns distritos e concelhos, e aqui também temos o lugar dos restaurantes e alojamentos. Gostaria de realçar, claro que não coloquei restaurantes nem alojamentos de todos os lugares porque iria ocupar muito, mas no caso de Faf, gostaria de realçar que coloquei restaurantes que apresentam a gastronomia típica de Faf. Por exemplo, se uma pessoa estiver a passar nessa região e quiser conhecer a sua gastronomia típica, é só parar num destes restaurantes que tem a oportunidade de conhecer a vitela assada à moda de Faf. Agora, irei falar do formato, ou seja, a forma como eu realizei. Vou usar o do cultural e artístico, onde vou mostrar como é que o guia desdobrável vai funcionar. Portanto, temos aqui a parte da capa, com o roteiro cultural e artístico. O nome Fronteira Cultural foi um título que eu criei para todos os roteiros. Isto significa fonte arque, que é a fonte arcada, e cultural por ser de uns roteiros de turismo cultural. Portanto, abrimos o roteiro e vamos ter acesso aos restaurantes e alojamentos. Depois de abrirmos todo o roteiro, temos aqui o museu, temos aqui o mapa e ao lado temos todos os pontos que eu seleciono no mapa. Depois temos uma pequena frase que eu coloquei sobre o conceito na Fiel que vai iludir aos monumentos, ou seja, uma frase de atração. E depois temos um QR Code aqui que diz descobrir Penafiel instalado no telemóvel. As pessoas pegam no telemóvel e podem ter a oportunidade de apontar para esse QR Code e ele vai direcionar ao My Maps. Isto aqui é uma fotografia que eu tirei print. No My Maps tem a oportunidade de ver cada ponto que eu selecionei. Por exemplo, o ponto 1, Museu Municipal de Penafiel. Como bom colocar no telemóvel, basta aumentar. Vou ver se consigo selecionar na internet. Só pode-me dizer se consegue ver isto aqui, por favor? Eu creio que sim, que está a movimentar-se, sim. Ok. E os postos de turismo, que são os das termas São Vicente e de Penafiel. E depois a parte de trás fica assim desta forma, como podem ver aqui no mapa que eu tenho imprimido. Ou seja, temos os locais, como estão a ver, e depois temos a parte da informação atrás, com os postos de turismo, e temos uma pequena, aqui um pequeno
chamada de atenção à nossa associação, com a morada, para quem quiser. Eu penso, Mariana, eu acho que agora se está a mostrar o de papel, era melhor parar a partilha e até mostrar o papel, de facto, o protótipo, porque estamos a ver agora o PDF, mas se tiver o de papel era interessante ver os protótipos que estão criados, físicos. Ok, professor, Tony. Que ficamos com uma perspectiva bastante interessante. Exato. Vocês que não conseguiam ver o papel, estava a mostrar que não conseguiam ver. Não, eu percebi, estava na partilha, mas não. Pois, peço desculpa porque estou mais habituado a trabalhar com o Zoom. Ok, aqui temos então a parte da frente do roteiro. Exatamente. Eu vou fechar e vou voltar a fazer. Aqui temos a parte da capa. As pessoas abrem. Oi. Muito bem. As pessoas abrem e têm já os restaurantes e os alojamentos. Depois de abrir tudo, têm acesso ao mapa com os pontos e depois temos aqui o QR Code, que foi o que eu mostrei há um bocado, para poderem conhecer o My Maps. Depois temos a parte de trás, em que temos os locais com as moradas. Temos também uma pequena frase aqui para realçar Penafiel. E temos também aqui um texto sobre a Fonte de Solidariedade, ou seja, sobre a instituição em que foi realizado o mapa, que é para poder promover a associação. E temos também aqui as regras, os conselhos e boas práticas, e aqui temos os postos de informação. Depois fechamos, e esta será a parte de trás e a parte da frente. Passando agora a partilhar outra vez, professor, para terminar com os QR Codes, para quem estiver aí desse lado. Portanto, para quem estiver aí desse lado, pode pegar no telemóvel, escolher um dos QR Codes que estiver mais interessado em conhecer. Portanto, eu vou fazer eu também. Eu ligo a minha câmara, ou seja, a minha câmara vai logo diretamente ao QR Code. Vou escolher o paisagístico e natural, aponto, e ele vai me dar acesso a um link. Às vezes demora, outras vezes é mais rápido. Então, neste caso está a demorar um bocadinho. Vou mudar ali para o cultural e artístico, para ver se vai mais rápido. Portanto, eu estou no cultural e artístico, apareceu-me o link. E agora vou parar a partilha para mostrar. E aqui vai a ter acesso ao telemóvel e podem apontar e escolher os números que quiserem. Portanto, o professor Sérgio está a mostrar, escolheu o paisagístico e natural. E pronto, e podem escolher e ver mais aspectos. Aparecem imagens, aparecem as direções, a morada, contactos. Portanto, o My Maps é muito interessante e está disponível para os 4 roteiros. E pronto, ok, o professor está a mostrar assim, como podem ver. Dark Mode. Vou voltar outra vez a partilhar, para quem estiver aí nesse lado e quiser outra vez experimentar. Portanto, está aqui. E pronto, e assim termina a apresentação dos meus roteiros. Foi um desafio interessante. Também quero agradecer à doutora Catarina Sampaio por me ter ajudado a realizar e também quero agradecer ao professor Sérgio Beludo por ter dito que gostava dos meus roteiros. Eu fiquei mesmo super feliz. E pronto, quem quiser conhecer mais a cidade de Penafiel, passem na Associação de Fonte de Solidariedade, que nós damos os roteiros para poderem conhecer melhor. Pronto, só assim termina a minha apresentação. Obrigada. Sim, mas não vai já embora, que eu não deixo. Ok. Primeiro, dar-lhes parabéns, exatamente, primeiro, pelo nível de gestão da informação dos roteiros. Eu mesmo defensor, como eu sou, das plataformas digitais, não é defensor, é saber que elas, que também pode haver uma versão digital e interativa. O facto de ainda existir a possibilidade de se conseguir ter digamos assim, uma abordagem muito simpática, no bom sentido, não é menorizar, é mesmo simpática e bonita da concepção visual dos roteiros, é bastante importante. Essa questão dos códigos cromáticos simbólicos, do magenta, do verde, portanto, essa simbologia associada. Há uma coisa que me chamou a atenção muito positivamente, aliás, tudo isso, mas há uma coisa que é os conselhos e boas práticas. Não é muito vulgar ver-se isso, e eu acho que é importantíssimo. E até se integra no espírito do IPSS, que também tenta fazer a formação do cidadão, e tem essa perspectiva formativa, digamos assim, de dar as pessoas lerem e terem esses aparentemente são conselhos banais, não é banais, é lugares comuns, mas
quando as pessoas não respeitam os lugares como estamos mal e o lugar comum vejo de uma maneira positiva, respeita o ambiente, respeita a natureza, quer dizer, não tem mais a entrar. A parte do património natural, que deve ser mesmo muito preservado e hoje em dia é o que as pessoas estão mais a usufruir, mas não respeitam, percebem? Exatamente, quer dizer, acordaram para a vida com o ambiental, mas depois também não se comportam-se nele como se estivessem na casa deles, como dizia a minha avó. Tem muitas interpretações, há quem se comporte bem, ou menos bem, ou mesmo muito mal. Eu só fazia aqui uma questão, porque isto está integrado, obviamente faz parte da mecânica do seu trabalho, isto também as pessoas para se aperceberem, que é bom que isto vai ser público, que no curso de Gestão Património, apesar não, também com a carga, e sendo isto um curso de ensino superior politécnico, e logo à partida com uma componente bastante prática, de facto privilegiámos e a aplicação do terreno, tentar que os estágios tenham uma abordagem de aplicação no terreno. E este é um caso, fez o projeto com o Fundo de Solidariedade. Diga uma coisa, é a intenção da Fundo de Solidariedade ir para lá do projeto. E segunda questão, para já está em versão em português, há a intenção de, se isto seguir à frente, trazer para mais línguas, porque a verdade é não é muito difícil a um visitante de fora chegar a Penafiel neste momento e usufruir disso, ainda para mais se estiver, por exemplo, integrada essa rota entre o Minho, Douro, Beiras e Trás-os-Montes. No fundo anda aqui entre três espaços que fazem uma realidade. O que é que me pode dizer sobre isso? Que planos o que é que gostava de ver? É assim, professor, em relação ao projeto, eu gostava que a associação avançasse com o projeto, imprimisse e também tivesse, ou seja, todos os guias desdobráveis na associação para oferecer ao público. Eu gostava que a associação investisse nisso. E em relação ao fato de escrever em inglês, sim, acho que é importante. Se isto avançar, sem dúvida nenhuma que se deve fazer, porque hoje em dia o inglês é a língua para tudo, sem dúvida, professor. Sim, eu não sei, porque aqui não queria estar a incorrer num grande disparate, mas mesmo o galego e o castelhano, dada a proximidade geográfica e até... sim. Assim, eu digo o galego porque, felizmente, agora as línguas, digamos assim, as línguas da entidade espanhola, como o galego, o catalão, o valenciano, para lá do castelhano, do asturiano, eu vejo aqui também esta proximidade, até por numa questão, de facto, porque a proximidade a Santiago de Compostela também tentar tirar alguma proveito, no bom sentido, destas sinergias que há dentro da Rota do Românico, os caminhos de Santiago, esta própria antiguidade que as pessoas por vezes não se apercebem que Penafiel tem. Exatamente. Tem um bocadinho, fica um bocadinho à sombra e parece que as pessoas dos sítios que vou dizer não me levem a mal, mas por vezes Penafiel fica um pouco à sombra em termos de antiguidade, aquilo que é Guimarães em relação à fundação da nacionalidade e aquilo que é Braga enquanto um dos pilares da presença romana naquilo que já é território, não era território nacional, mas ficou dentro do território nacional. Penafiel também tem o seu papel e a sua ancestralidade, não é? É verdade, professor. Professor, eu tenho que ser sincera, eu não fazia a mínima ideia que já tinha existido os Templários em Fontarcada, e se não fosse o estágio e também este invento, eu nunca iria saber, e portanto acho que é mesmo importante que Penafiel dinamizasse mais a parte do turismo cultural. Não, é importante porque primeiro é uma estudante e uma futura colega que tem essa aquisição, digamos assim, e que fica preparada para propagar, para ser um veículo disseminador do seu trabalho. É isso que é importante, é não fazer um trabalho académico para se ter uma nota e sermos todos contentes no dia da defesa, que é sempre bom, não é?
temos os pais à espera, que nos felicitam, temos um jantar, então se forem em Penafiel, depois é um cabritinho assado com arroz de forno, um pozolac. Aliás, eu a olhar para a gastronomia penso que só a ler já engordei 1 quilo, mas pronto, pelo menos, só mentalmente. Eu conheço a gastronomia Penafiel e de facto temos que ir à sexta e ao sábado comer para depois fazer análises na segunda-feira. Pronto, mas é extremamente positivo de facto que os trabalhos deixem uma marca, e isso é o que nós tentamos. Eu até estou com uma colega na coordenação dos estágios, encorajamos e os colegas também a que fique, e é no seu caso também, não desmerecendo mais nenhum outro caso também, mas o deixar algo palpável na instituição, e no seu caso acho que vai um bocadinho mais longe. Por isso, Mariana, os meus parabéns. Ainda não é antecipar o termo do seu estágio, porque isto é como as noivas, dá azar ver o vestido, e temos o Dr. Abílio de Sousa que se junta a nós, precisamente no momento em que eu acabava de dizer à Mariana que estes roteiros estão muito bem concebidos e que de facto merecem ser uma imagem de marca do conhecimento de Penafiel, de Fontarcada, etc, etc. Olá, boa tarde. Doutora Abílio, desde amanhã, espero que tenha corrido tudo bem. Ainda estou em viagem, já estive noutra reunião e peço desculpa por estar a ser no telemóvel, mas estamos aqui no meio do trânsito. Mas o importante era participar e, pegando nas suas palavras, sim, a Mariana tem feito um trabalho excelente com as dificuldades todas, que também já referenciei na parte da manhã. O facto de estar a elaborar um roteiro numa altura de confinamento, sem poder visitar os locais, mas como eu disse à Mariana na altura, ela seria mais capaz e com os pergaminhos para alcançar os objetivos. Por isso, Mariana, não se deixe cegar pelos elogios, continue o bom trabalho. Eu e o Dr. Abílio Sousa, não sei se quiser estar presente, mas nós iremos encerrar este ciclo do Deus Vult. Ok. O Dr. Abílio Sousa pela idealidade e pela idealidade pedafilense e pela Associação Fonte de Solidariedade. Eu também, com muito gosto, representando a minha escola, a minha casa, o meu politécnico, os meus alunos. Também não quero deixar de dar um bem-aja à Maria Gomes, que também está a trabalhar noutro contexto, e a todos os que estão a colaborar, à Ana Alves, também do mestrado, a doutora Catarina Sampaio, a toda uma equipa, a doutora Fátima Lambert. Gerou-se aqui eu penso que este ciclo foi fundamentalmente laboratorial, e estou em crer que deverá ser algo a repetir no futuro. Com quê? Com outros trabalhos, com outras exceções, continuarmos com esta colaboração. Não sei se o Dr. Abílio concorda comigo, que este não seja o último ciclo das VULT, não, mas que seja o primeiro. O primeiro de muitos. O primeiro. Exatamente. Em que realmente esta temática seja tratada de forma séria como foi, com colaborações muito transversais, em que os templários foram, digamos assim, a massa, mas depois conseguiu-se fazer aqui uma cobertura do papel da mulher, a guerra, etc. E não só, de facto, aquilo que agora a Mariana nos acabou de presentear, eu já tinha visto, confesso, e que fiquei muito satisfeito em ver, e fico satisfeito pelo Dr. Abílio estar satisfeito, e agora passava-lhe a palavra, porque vamos proceder ao encerramento temporário deste evento, porque é temporário, vamos voltar a ver, We Will Meet Again, como dizia uma cantora aqui há uns 80 anos atrás, a Vera Lynn, e sendo um privilégio ter começado o dia com o Dr. Abílio e acabar o dia com o Dr. Abílio. Portanto, isto é um privilégio, e agradecer ao Dr. Abílio que em plena fase de trabalho se dispor, de facto, e que está no carro, e está no carro é porque está a trabalhar,
e cansado possivelmente já a estas horas, e para o sítio onde foi não deve ter apanhado com uma temperatura muito baixa, não digo para o outro, porque não quero padecer de inconfidência, mas devia estar um calorzinho jeitoso, devia. Doutora Vila, a palavra é sua. Obrigado, antes de mais, obrigado pelas suas palavras, o prazer é todo meu. Eu tenho acompanhado o seu trabalho e o rigor com que o executa, e a honra é minha em ter partilhado alguns momentos. Não foi muito tempo, teríamos muito mais para falar e vamos ter oportunidades no futuro para trocarmos impressões e falarmos deste tema e de outros, porque as inquietações sociais e a nível humano partilhamos dos mesmos ideais e dos mesmos princípios, e esse é o objetivo, penso, que torna estas parcerias num sucesso, ou seja, a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico, a Associação Traços Inquietos, a Associação Fundo de Solidariedade, de uma coincidência uniram e complementam-se, ou seja, este início de seminários, de conferências, nós até podemos integrá-lo mesmo com alguma cadência mensal ou frequência bimensal, mas isto é muito interessante, até que possamos vir a fazer isto presencialmente, e sim, poderemos continuar na mesma com as transmissões nas redes sociais, mas que possamos estar todos juntos a confraternizar, e o ideal será mesmo em Fonte Arcada, até pelo simbolismo, mas se não for lá, noutras instalações, com a dignidade que possamos estar. Ou seja, o sucesso de toda estas intervenções e junção de pessoas dos diversos saberes acabou por se complementar umas às outras. É verdade. Penso que temos muito mais pessoas. Eu peço desculpa, estou a sair do carro, terminou agora a minha boleia, vou entrar noutra, e nós teremos muito mais atividades, muito mais personalidades ligadas ao tema, sobre os vários aspectos que podem ser abordados. Aliás, juntamente e o trabalho incansável da doutora Catarina, que teve como aturar nesta confusão de agendamento destas últimas semanas, que foi extremamente difícil, e não ter conseguido fazer as pontes com as entidades todas, mas também é um assunto que não é para esgotar numa única sessão, numa hora ou num dia. Nós temos as pontes que não são 2 são para amanhã. Exatamente. Ou seja, nós temos tudo para dar continuidade com toda a segurança e a fazermos um trabalho e um enriquecimento individual e em termos cultural muito grande para todos que nos estiveram a acompanhar online. Já recebi alguns feedbacks de algumas zonas do país. Temos tudo para andar, reconhecendo novamente, humildemente, o mérito que a doutora Catarina, a Traços Inquietos, a Escola Superior, o doutor Sérgio Boludo e o trabalho dos estagiários da Escola Superior de Educação, que, mais uma vez, não quero mais referir que fazer um trabalho dessa envergadura no confinamento, com as limitações todas, um trabalho de ação social, com as de ação social completamente limitadas, significa que estamos, e as razões e nas missivas da Ordem dos Templários, não é? A construção, nós estamos aqui a construir também num futuro que nos pode descansar de jovens com uma potência e uma capacidade de adaptação a umas circunstâncias completamente anormais, que ninguém estava preparado para isso, com mais ou menos dificuldades. Houve momentos difíceis, sim, houve momentos de insegurança também, é perfeitamente normal, mas conseguiram fazer um trabalho profícuo, e isso temos que felicitar. E é um trabalho que agora será um trabalho em continuidade. Elas vão passar testemunhos
e nós, na medida do possível, com quem venha a seguir, e não só, isto abre-se aqui uma série de janelas de oportunidade colaborativa e cooperativa, sobretudo cooperativa, cooperar, não é só colaborar, é cooperar, que vai frutificar certamente, e penso que ótimo seria se toda a equipa um dia fôssemos todos partilharem um cabritinho assado com arroz de forno. Eu fiquei com essa na ideia. Exatamente. Não, seria bom sinal e esperemos que de facto as coisas... E têm que experimentar também os sonhos, que é um doce típico ali de Fontarcada. Nós tratamos disso com todo o gosto, podemos fazer nas nossas instalações. Isso seria um culminar de poder interagir entre exatamente, e com uma beleza que este seminário e que o painel de intervenientes merecia. Exato, onde houve sabedoria demonstramos muita força e a beleza surgiu, como se costuma dizer. Exatamente. Então, Sr. Doutor, permita-me da minha parte pessoal um enorme abraço e a expectativa de encontrar, um enorme agradecimento, reitero, da minha pessoal também, e agora estendendo às instituições, porque eu estou aqui duplamente, não só Politécnico, mas também Traços Inquietos, e o profundo contentamento que também sei que está nas cabecinhas das nossas alunas, por ver este trabalho reconhecido, à doutora Catarina Sampaio também, que foi a operacional no terreno, aquela que desembarcou primeiro na Normandia para ver se havia lá muitos alemães, e são votos que isto continue e que esta programação, que este evento se torne numa programação. Eu tenho a certeza que se vai tornar. Agradeço o seu abraço, retribuo. Mas novamente referindo que o prazer é todo meu. É um conversador nato, é uma pessoa que faz um trabalho com rigor, que não está ao alcance de qualquer pessoa que não se... Eu penso que entretanto sim. Foi aqui, eu estava com 2% de bateria, estava a ligar o carregador. Não sei em que parte é que fiquei, mas retribuir mesmo o abraço e reconhecer as suas capacidades, bem como o rigor ao trabalho que dá. Queria também dar um abraço ao Dr. Francisco Monteiro. Sim, o Francisco, eu peço desculpa, porque o Francisco também é da Traços Inquietos. O Francisco me perdoou, da próxima vez ele dá-me com piano, no mínimo. Ele compreende, mas de qualquer das formas, e como tive, antes de ter a companhia do Dr. Sérgio Boludo, estive a falar com ele, e queria também, porque foi ele a ponte, foi ele a interligação, e foi ele que uniu as partes. E na parte inicial, nas assinaturas dos protocolos, e tenho mesmo que reconhecer esse trabalho dele. Isto é mesmo aquela expressão, at last but not the least, não foi esquecido, é o último a ser referido, mas o professor Francisco Monteiro foi uma das figuras axiais no processo, sem dúvida. Por isso eu penso que só voltando ao Dr. Abílio, vamos só esperar que volte para darmos por concluída esta sessão deste primeiro seminário de Exulto, que vai ficar gravado no YouTube, penso eu. Eu penso assim. Exatamente, portanto não irá datar, irá sendo visto, penso que irá levar alguma pós-produção, presumo eu, e ficará disponível. Mais uma vez, Dr. Abílio, um enorme abraço de todos nós para si, e muito obrigado, e a continuação também de bom trabalho, e agora, estas horas, acho que já é legítimo dizer para o fim de semana, embora eu sei que os fins de semana para si devem ser sempre uma coisa complicada, o trabalho não muito, mas que seja em família e na medida do possível. E
e à Mariana e à Maria Gomes, que estão aqui presente, à Catarina, e a todos os meus colegas também um enorme abraço, e também agradecer à presidência da escola, o facto de também ter apadrinhado aos órgãos de gestão da escola, a professora Prudência, a professora Fernandel, também terem sido figuras que nos apadrinharam, também por vezes não estão visíveis, mas estão lá, e pronto, e vamos todos de fim de semana. Vamos, como diria há 30 anos, destroçar. Destrocemos. Então, muito obrigado e um enorme bem-aja. Obrigado, igualmente. Fim de semana, Deus. Obrigado.